Bom dia, meninos. Aqui quem fala é o professor Evandro. Primeiramente, desculpa se a minha voz estiver meio robotizada. Não é o objetivo, tá? Mas o tio tá aprendendo um pouquinho desse aplicativo, desse programa aqui que os colegas me indicaram. Então, fica o agradecimento aos colegas, à instituição e vamos lá. Vamos aprender um pouquinho desse novo conteúdo que vai cair necessariamente na nossa segunda avaliação, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Então sou eu, né? Não esqueceram do meu nome, professor Evandro, popular docinho de coco, como eu chamo a vocês. Então nosso conteúdo é a unidade 3, revoluções, é Revolução Industrial, aula 1. A nossa unidade 3, ela está dividida em duas aulas. Aula de hoje, aula número 1, e semana que vem a nossa aula número 2. Ou seja, para quem tem livro aí, vai poder acompanhar o conteúdo que está nas páginas 33 até a página 39. Vamos lá. Então, Revolução Industrial. Para a gente compreender esse processo que ocorreu lá no século XVIII, a gente tem que compreender também os antecedentes. O que foi que aconteceu antes desse período dessa revolução? O que levou à chegada desse acontecimento? Vamos lá. Então, aqui a gente vê uma fábrica, né? A gente vê o processo, todas as pessoas enfileiradas, cada um no seu lugar, ou seja, caracterizando um processo fabril. Então, a denominação Revolução Industrial faz referência às mudanças que ocorreram na Inglaterra durante o século XVIII, tá, meninos? E que levaram à passagem de uma economia agrária, manual, ou seja, manufatura, para outra urbana, uma vez que a maioria da população vivia no campo, mecânica, porque as pessoas produziam na mão, e desenvolvida nas fábricas, ou seja, até um tempo atrás, o núcleo de trabalho era a própria casa da pessoa. E a Revolução Industrial, ela foi dividida em dois períodos. O primeiro, na primeira fase, da metade do século XVIII, lá por volta de 1760, até meados de 1850. Nessa fase aqui foi a utilização propriamente dita do carvão, a incrementação das máquinas, e a segunda fase ocorreu a partir de 1850, tá? Então a gente tem essas duas fases na primeira Revolução Industrial. Lembrando que hoje nós estamos na quarta Revolução Industrial, ou seja, a indústria 4.0. Continuando, a substituição do modelo de produção, ou seja, do processo manual para o processo industrial fabril. Aqui, ó, como eu falei para vocês, era comum, né, as atividades serem produzidas, que o processo de produção de determinado insumo ou produto ser na própria casa e os trabalhadores serem de um núcleo familiar. Então, ó, na Grécia e na Roma antigas, as tarefas que atualmente conhecemos como trabalho eram geralmente delegadas aos cuidados dos camponeses, escravizados e estrangeiros, né? Então, cabia ao processo do trabalho a essas três classes aqui, ó, camponeses, escravizados e estrangeiros. Como eu falei anteriormente, o espaço físico do trabalho era o espaço do lar, da residência e dos arredores da casa familiar. As oficinas, aqui, ó. Mostra aqui uma oficina do que, pessoal? De produção de sapato, né? A jornada de trabalho era dita pelo tempo natural do dia, ou seja, clareava o dia, iniciava-se a jornada de trabalho, terminava o dia
ou seja, chegava à noite, acabava o dia de trabalho da pessoa. Pioneirismo inglês. Então, vários fatores favoreceram o início do processo de industrialização na Inglaterra, né? Ela foi a pioneira, a primeira a passar de um processo manual para o processo industrial fabril, como eu falei para vocês. Então, entre eles, existência de matéria-prima, naquele momento, abundante, tanto na Inglaterra quanto em outros lugares. Criação de uma marinha poderosa, um aspecto muito importante que vai fazer com que o reino inglês chegue em outros lugares para a obtenção da matéria-prima necessária para a produção nas fábricas. Aqui, ó, a Marinha Real, né? Aqui a gente tem a gente tem bem aqui a foto, né, de uma embarcação da Marinha. Pessoal, vão só desculpando o meu áudio mais uma vez, tá? Tá endireitar aqui, vamos lá, continuando. Então, houve o fortalecimento da política também, desculpando os galos, também um acúmulo de capitais por conta do período de capitalismo comercial, né, o acúmulo de ouro e prata, as jazidas de carvão e de ferro em seu subsolo, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha, no Vale do Ruhr, e a convenção religiosa. Então, esses aspectos foram importantes para que a Inglaterra fosse ou se tornasse a pioneira em relação ao processo da Revolução Industrial. Mudanças na sociedade inglesa. Então, a partir disso, nós tivemos algumas mudanças, né? Entre elas, aqui a gente tem um camponês em direção às fábricas, né? Então, a Inglaterra já tinha vivido intenso movimento de êxodo rural, quando houve a transferência das propriedades rurais para a gentry e os cercamentos de terra, lá no período de revolução, lá no século XV. E outro, diante disso, os camponeses migraram, né, se deslocaram em direção aos grandes centros urbanos, em busca de trabalho e de condições de vida melhor. Não todos conseguiram obter essa vida melhor. Muitos saíram de uma condição de vida bem melhor no campo e foram viver em condições subhumanas na cidade. E toda essa gama de população fez com que aumentasse esses centros urbanos. Então, meninas, nós chegamos ao final da nossa videoaula 1 da unidade 3, tá? Eu queria agradecer a vocês, pedir desculpa por algum aspecto técnico. A gente está, como eu falei para vocês, aprendendo, se reinventando, essa é a palavra. Mas qualquer dificuldade, eu vou disponibilizar esse slide, eu disponibilizei um questionário para vocês e com isso a gente vai tocando a banda, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem para o tio, tanto no WhatsApp lá da escola quanto no WhatsApp pessoal do tio Chucre, não tem problema algum, tá? E vamos nos proteger, vamos levar a sério o momento, respeitar cada vez mais nossos pais, respeitar a si mesmo, tá bom? A gente acha que assim a nossa vida é cheia de problema, mas a gente tem que olhar um pouquinho mais o próximo e deixar de ser egoísta, tá? Então, assim, o tio ele erra, mas eu sei reconhecer e nesse processo a gente vai se entendendo, tá bom? Espero que não tenham esquecido do tio e não esqueçam nunca, né? Afinal de contas, o tio tá nessa profissão porque ele ama o que faz e ama muito vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula. Jesus os abençoe sempre. Bom estudo, docinhos de coco, como eu falo sempre. Fiquem com Deus.